Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite, irmãos da Igreja Jesus Te Ama. Finalmente cheguei aqui para fazer essa transmissão, para conversarmos um pouquinho a respeito do Evangelho de João, que estamos lendo nesse tempo, proclamando sobre nós como igreja. E eu vou fazer uma comparação, um paralelo entre os 4 livros de João, para mostrar o tema central dos escritos de João para nós a respeito de Jesus, o verbo da vida, aquele que é antes do princípio, que é e sempre será. Mas o apóstolo João, que escreveu não somente o Evangelho de João, que tem o seu nome, como também escreveu a primeira carta, a segunda e a terceira carta, que leva o seu nome, e também o livro de Apocalipse. 5 escritos, feitos por ele, registrados por ele, que tem um personagem central, a pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador. Na época em que João descreveu os ensinos de Jesus, foi a época em que os judeus também estavam vivendo sob o domínio romano. Havia muita opressão, muita esperança por parte dos judeus acerca do Messias, e o Evangelho de João descreve Jesus como o Messias prometido, Salvador da humanidade, não um Salvador político, nacionalista, que ia libertar o povo judeu das garras do governo romano. E é interessante, irmãos, que João, nos seus escritos, ele deixa muito claro a identidade de Jesus. E nesse tempo em que nós estamos vivendo, inclusive agora, nesse momento da nossa história, é importantíssimo a pessoa entender, compreender a identidade de Jesus para a sua vida. É algo de extremo valor sabermos quem é Jesus, o que ele representa para cada um de nós. E diante das circunstâncias que estamos vivendo, que não é pior do que as circunstâncias do tempo de João, de quando ele escreveu os seus escritos, e para nós é um grandioso testemunho em que não somente o apóstolo João, como também os demais apóstolos, os demais escritores tiveram cabeça, tiveram ânimo para deixar os seus escritos, visto que eles estavam vivendo forte perseguição no seu tempo, forte resistência quanto ao que eles criam a respeito de Jesus. E João foi esse homem, foi esse apóstolo de Jesus Cristo, que escreveu o Evangelho, também exilado na ilha de Patmos, hoje conhecido da região da Turquia, Ásia Menor, e exilado lá por volta dos anos 90, aproximadamente, ele recebe a revelação para escrever o livro de Apocalipse. E ele não foi martirizado, morreu com morte natural aos 94 anos aproximadamente, e Deus o preservou para deixar os seus escritos para nós, para o nosso tempo, para a igreja da sua época e para o nosso tempo. E os seus escritos é muito focado na pessoa do Filho, na sua divindade, na sua identidade como Rei dos Reis, aquele que é desde o princípio, que é Deus e que é o último também, é o começo e o fim da história. Os escritos do apóstolo João é consolador, são escritos que transmitem esperança, segurança e paz em qualquer geração que compreenda a revelação do Senhor nos seus escritos. O apóstolo João, na sua época,
Era a época em que o Império Romano era dominante, de acordo com a profecia cumprida, dita pelo profeta Daniel no capítulo 7. Eu quero até ler aqui para contextualizar a questão em que vivia, a circunstância em que vivia o apóstolo João na sua época, e como ele teve o espírito, teve ânimo para deixar os seus escritos. Aqui em Daniel 7, capítulo 7, versículo 7, na revelação que o Senhor deu a ele disse o seguinte, sobre um quarto animal que viria ao mundo, que representava o império. Ele diz assim: enquanto continuava a sonhar à noite, um quarto animal apareceu saindo de dentro do mar, muito forte, terrível e assustador. Este animal tinha dentes de ferro. Antes de comer alguma coisa, rasgava-a em pedaços com os dentes. O que ele não comia, pisava e esmagava com os pés. Ele era muito mais feroz que os outros 3 animais e tinha 10 chifres. Hoje nós sabemos que quem é esse quarto animal na história, que foi o Império Romano, que começou a reinar a partir dos anos 200 a.C., mais ou menos, formado por diversas nações menores, e foi exatamente nesse império, um dos mais poderosos, um dos mais cruéis, conforme descrito na visão de Daniel, é que se encontrava também o apóstolo João, em sua época, quando ele testemunhou a vida de Jesus, os ensinos de Jesus, e era esse império dominante em sua época. E o apóstolo João, lá pelos anos 90, ele estava vivendo aquele momento do imperador romano Domiciano, que não foi diferente de Nero, com perseguição, assassinatos e coisas terríveis provocadas contra as pessoas, aqueles que se levantavam contra o seu domínio, e especialmente os que davam testemunho de Jesus Cristo. Mas a questão, irmãos, pessoal, é esta: será que em nosso tempo hoje nós teríamos ânimo, cabeça e coragem para conseguir ouvir o Senhor e deixar um legado, deixar escrito algo sobre o Senhor, dar um testemunho fiel? Pois eles foram assim, deixaram para nós esse exemplo de fidelidade e convicção de quem era a pessoa do Filho. Esse era o ambiente em que o apóstolo João escreveu a sua literatura. E também é interessante que há um documento a respeito de um homem chamado Policarpo de Esmirna, que provavelmente foi discípulo de João, e ele foi alguém que fez a conexão com os demais pais da igreja que o sucederam a respeito do verbo da vida, a respeito de Jesus. E até os nossos dias, os pais da igreja foram passando de geração em geração esse legado a respeito do Filho, a respeito de Jesus Cristo. O livro de João, o Evangelho de João, tem capítulos maravilhosos, e inclusive um dos que eu mais gosto, leio sempre, são os capítulos 14, 15, 16. São capítulos que trazem conforto, muita alegria para o coração daquele que crê na palavra de Deus. Eu quero fazer agora aqui uma comparação, uma ligação entre os escritos de João, seus 5 escritos, no foco que ele dá a respeito da pessoa de Jesus. No Evangelho, ele começa dizendo assim, capítulo 1 de João: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos primeira carta de João. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam
a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e a nós foi revelada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Estes ensinos vos escrevemos para que a nossa alegria seja absolutamente completa na pessoa do Filho e na comunhão da igreja. Note que ele fala aqui na sua primeira carta a respeito da palavra da vida, que ele ouviu, viu e tocou, porque foi testemunha ocular. A mesma coisa do capítulo 1 do seu Evangelho. Vou ler aqui agora os primeiros versos do capítulo 1 agora do Evangelho de João. Ele inicia da mesma maneira, olha só. No princípio, aquele que é a palavra já existia, ou seja, a verdade. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. O mesmo conteúdo da primeira carta. João apresentando Jesus como o verbo da vida, a palavra, a verdade, e no Evangelho ele repete as palavras de Jesus, quando Jesus diz: eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o caminho. Então a apresentação que João faz para os judeus, especialmente da pessoa de Jesus, é que ele é Deus, algo que os judeus não puderam alcançar, não puderam entender, que Jesus é Deus. Também na segunda carta sua, ele faz a mesma conexão, focando em Jesus como a verdade. Na segunda carta ele fala assim: o presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem amo na verdade, ou seja, a quem ama na verdade da pessoa de Jesus, na verdade do Cristo, da sua identidade, da sua relação com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. É muito linda a natureza do texto do apóstolo João a respeito de Jesus. E ele continua aqui, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Tem essa comunhão, tem essa identificação. Por isso que nesse tempo nós estamos proclamando entre nós, como igreja, a palavra viva, lendo em voz alta uns para os outros, porque quando ela é pronunciada por cada um de nós, a vida de Deus, a vida do Filho e do Espírito Santo, ela sai das páginas do texto histórico, do texto de papel, e transforma-se em vida para o nosso espírito. A palavra do verbo da vida, do autor da vida, do criador da vida. Também na terceira carta, ele, no princípio, da terceira carta, ele inicia também com praticamente a mesma expressão. Ele fala assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo por causa da verdade. Ou seja, Jesus é apresentado nos evangelhos como a verdade. Falar em verdade, natureza da verdade, é falar na pessoa de Jesus. E ele declara aqui para Gaio, a quem ele ama, por causa da verdade.
E ele ainda fala um pouquinho assim no verso 2: Amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde, que sejais bem-sucedido em tudo que empreenderes, assim como é próspera a tua alma. Pois senti extremo júbilo ao receber a visita de alguns irmãos que nos deram boas notícias sobre tua fidelidade, de como segues na caminhada, caminhando na verdade. Então é assim, o foco do apóstolo João nos seus escritos sobre Jesus é demonstrar que ele é a verdade, é o caminho, é a luz, é a vida. Para o nosso tempo é importante as pessoas entenderem, as que decidem por seguir Jesus conforme os moldes da sua palavra, entender a natureza da pessoa de Jesus, que é o ser verdadeiro, ele é a própria verdade. E o mundo sempre viveu em conflito entre a verdade e a mentira. E quem define o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro é a pessoa do Filho. E no livro de Apocalipse, no primeiro capítulo, há algo interessante que eu gostaria de compartilhar nos escritos de João. É o seguinte: uma diferença do que João apresenta a respeito de Jesus no Evangelho e nas cartas, e há uma mudança aqui no livro de Apocalipse. Qual é? É que no Evangelho, irmãos, e nas cartas, ele está apresentando Jesus, Filho de Deus, Salvador do mundo, o Cristo que nasceu, viveu, ressuscitou ao terceiro dia. E agora, no capítulo 1 de Apocalipse, há um escrito tremendo que João registra do que Jesus falou para ele. No livro de Apocalipse, a apresentação de Jesus não é mais aquela apresentação nem de Isaías, capítulo 53, o servo sofredor. No livro de Apocalipse vai aparecer Jesus glorificado, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e o que virá em breve para consumar os séculos. Então, no livro de Apocalipse, nós temos uma transição, uma apresentação do Cristo glorificado e que virá para reger e julgar as nações. E a visão que ele tem de Jesus, no capítulo 1 de Apocalipse, a partir do verso 17, nós temos assim o seguinte registro: Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vivo. Fui morto, mas estou vivo para todo o sempre. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então aqui nessas palavras do próprio Jesus que João registra, nos mostra a revelação do Filho glorificado que está por vir e para levar a sua igreja, todos aqueles que creem no seu nome. E aqui a expressão que Jesus usa sobre si mesmo, como ele diz: eu sou, não é? Eu sou o primeiro, eu sou o que vivo. É aquela mesma expressão lá de Êxodo capítulo 3, quando eu falei naquela live anterior, quando Deus disse para Moisés: vai dizer para Faraó que eu sou, me enviou a vós. E aqui no último livro da Escritura, da revelação do Senhor Jesus Cristo, registrada pelo apóstolo João, Jesus também declara a mesma expressão: eu sou Deus, eu sou Pai, sou Filho e Espírito Santo, a trindade do Senhor revelada no último livro da Escritura. E o Evangelho de João é assim, os escritos de João é assim. Por isso nós seremos abençoados se persistirmos na proclamação em voz alta da palavra de Deus,
conosco como congregação. Que Deus possa abençoar vocês, a nossa congregação, e abençoar vocês que estão conosco, aí comigo nessa transmissão. Um forte abraço no coração de cada um e até a próxima, se Deus quiser.